Eu vou usar aqui uma roupa um pouquinho diferente. Isso não tem uma ligação, não é assim, é apenas um simbolismo. Isso aqui é um talit. Vocês conhecem o talit? Já viram o talit? O talit é uma vestimenta que possivelmente o sacerdote, quando apresentou Jesus, ele estava usando isso. Há uma possibilidade, não vou dizer para vocês, eu vou bater o martelo. O talit é uma roupa específica que os sacerdotes usavam por ocasião das cerimônias. E esse aqui é um talit que vem de Israel. Israel, ele tem uma bênção aqui nas suas extremidades, e eu gosto de colocá-lo, não é? Eu gosto de colocá-lo exatamente para dar sentido à ideia de que nós estamos semelhantemente como foi feito com Jesus lá. Não é? Jesus, ele tinha uma origem judaica. Não é? Jesus, ele tinha uma origem judaica. Ele nasceu em Israel. Não é? Ele foi educado num berço judeu. Nós não somos judeus. Somos adventistas, cristãos. Mas eu entendo que isso aqui é uma vestimenta que o sacerdote possivelmente deve ter usado no dia que apresentou Jesus. Né? Então, eles colocavam assim por cima, né? E eles faziam esse movimento esse simbolismo de apresentar o bebê. É o que eu vou fazer junto aqui com o Pietro. Né? Sabe o que significa o nome Pietro? Muito simples. Né? Quer dizer, pedra, rocha. Né? A gente espera que ele seja um menino assim forte, né? Cheio de saúde, cheio de vibração. Parece que ele é isso, né? Né, Pietro? Parece que ele é bem isso, né? Bom, ser uma mãe, como disse anteriormente, quando nasce o bebê, nasce uma mãe. A gente fala o seguinte, possivelmente você deve ter alguns, quando ele foi crescendo aí na sua barriga, né? Os medos foram surgindo, as dúvidas apareceram, algumas dores que você não conhecia, conheceram, né? Algumas preocupações que você não tinha. Hoje ele é o motivo da sua vida, né? Eu não tenho dúvida disso. Tudo que você pensa nele. Pensou em comer alguma coisa, você pensa nele. Pensou em comprar alguma coisa, primeiro você pensa nele, depois você pensa em você. Porque assim, é assim que as mães e os pais pensam. A gente pensa primeiro nele. Bom, existem algumas coisas, por exemplo, que são as necessidades da criança. Que são claras. Por exemplo, alimento, roupa, habitação, educação. Isso é notório. A gente está na cara que a gente precisa disso. Né? Está assim, aos nossos olhos, que um bebezinho precisa disso. Cuidado, comida, vestuário. Você sabe que eu vou ser vovô ano que vem. Amém. Ser vovô ano que vem. A gente está nessa expectativa de ter um Pietro, assim, né? Mas você sabe que eu estou acompanhando agora a minha filha com respeito a esse sentimento todo, né? E a Lília, essa aqui é minha esposa, na verdade, a gente não sabe o sexo da criança, mas lá em casa a gente tem uma tonelada de coisa que ela comprou. Né? Assim, ela está super empolgada, mas isso é a questão de roupa, de alimento, de habitação, de educação, isso a gente sabe, é notório que os pais fazem, todo mundo faz isso, mas existem algumas outras que são mais importantes. Elas são mais importantes, por exemplo, amor, disciplina, respeito com o indivíduo, dar oportunidade para ele crescer e segurança espiritual. Essas às vezes não são tão notórias assim aos nossos olhos, mas que são extremamente necessárias para que o Pietro e qualquer criança tenha um bom desenvolvimento. Né? Ele tem que ser amado, ele tem que ter disciplina, ele tem que aprender a respeitar, ele vai ter que ter a oportunidade de crescer naturalmente e como resultado também tem que ter uma segurança espiritual. Né? Por exemplo, né? Para que a gente possa conseguir tudo isso, não é uma coisa muito simples. A gente tem que ter uma certa responsabilidade. Né? A gente tem que entender que certas responsabilidades pertencem aos pais. Você não pode transferir isso para os seus pais. Porque eles não têm esse compromisso. O nosso compromisso como avós é um só. É estragar tudo que você vai fazer. Talvez dar uma outra direção. Não é claro que a gente não faz isso voluntariamente. Isso é uma coisa involuntária. Você pode saber disso. É involuntário esse sentimento. Então, o processo das necessidades da criança, essa é uma responsabilidade sua hoje. Se você assumir esse compromisso, aliás, você veio aqui de maneira voluntária. Não é? Você veio aqui, você convidou, você me convidou, você ligou para mim, nós trocamos mensagem, então você tomou uma decisão. E eu acho que você tomou uma decisão muito inteligente, muito sábia.
Mas isso demanda também responsabilidades diante da comunidade, diante dos seus pais, da sua família, diante do pastor, mas acima de tudo, né, diante daquilo que nós acreditamos dentro do céu, dentro de Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre o amor. O amor dos pais, que só procuram o bem dos filhos, né? O amor do pai é o seguinte: a gente sempre procura o bem dos filhos. Isso foi implantado em você sem você perceber. Né? Essa preocupação por ele, esse amor, essa dedicação a ele, o amor genuíno, o amor incondicional, o amor altruísta, essas coisas não podem ser substituídas por outra coisa. Não pode. Esse amor altruísta, pensamos sempre nele, né? A gente é lá em casa, nós estamos agora bem perto da época do Natal, né? E a gente troca presentes no Natal. A gente fez um amigo secreto da minha família. Eu falei, não somos muitos, mas vamos trocar presente. Porque se você comprar presente para 10 fica muito caro, né? Então você compra para um, aí o outro compra para o outro, aí todo mundo ganha, todo mundo participa. E a minha filha, ela também com você, assim, meio de primeira viagem, né? E aí ela colocou lá, cada um de nós temos que colocar três coisas que você gostaria de receber. 3 opções que você gostaria de receber. 3 opções. Ou uma ou outra, tem gente que gostaria dos 3, tem que optar em uns 3. Ela colocou só coisa para o bebê. O ano passado, ela colocou só coisa para ela. Nem para o marido dela ela pediu, era só para ela. Esse ano, ela pediu só para o bebê. Você percebe como é que vão mudando as coisas? Isso é pensar no outro, isso é amor. E é isso que Deus espera da gente. A questão da disciplina, por exemplo, a gente vive hoje no mundo sem lei, sem ordem, sem regra. Não é? Você percebe isso? A gente está vivendo hoje no mundo totalmente sem normas, sem regras. As pessoas não têm mais disciplina, não têm mais respeito por nada dessas coisas. É nos mundos que a gente vai vivendo. Agora a criança, ela vai obedecer na medida que você for ensinar para ela isso. A minha esposa estava seguindo, você está seguindo uma criança, uma mãe lá na Holanda, né? Onde ela é brasileira, o marido é francês, e eles têm uma criança na Holanda. Imagina isso, a confusão da criança, na cabeça, né? Ela brasileira, o marido francês, e eles moram na Holanda. Né? Então, uma confusão de línguas. E eles têm um garotinho de 2 anos de idade. E eu fico impressionado com a disciplina da criança. É impressionante. A criança participando em casa, a criança ajudando a mãe. Uma coisa legal demais. Mas por quê? Porque ela foi ensinada a isso. Disciplina a gente ensina. Disciplina a gente pratica com a criança. Agora, para que ela seja disciplinada, você tem que ser disciplinado. Você não pode ser alguma coisa que você não for, né? Dar um bom exemplo inclui uma vida coerente. Tem que ter coerência entre aquilo que você fala e o que você faz. Nunca diga para a criança que você vai fazer alguma coisa e depois você não faz. Então é melhor não dizer nada. Quando você vai corrigir, se você fizer isso, vai acontecer isso. E ele vai fazer. Se você não fizer, você perdeu totalmente a sua palavra. Então é melhor não dizer nada do que você falar e não fazer. Às vezes a gente faz chorando, a gente faz com tristeza, mas é melhor na questão da disciplina, na disciplina do seu filho. 1 Coríntios, capítulo 14, diz assim: a gente tem que aprender a ter decência e ordem. Decência, sua casa tem que ser uma casa de decência e ordem, organizar as coisas, né? Para que ele possa entender que existe organização, respeito. Os pais precisam disciplinar-se para respeitar o seu filho como indivíduo. A criança precisa ter tempo e espaço para que ela seja ela mesma. Crescer num ambiente de disciplina, um ambiente de respeito. Os pais podem respeitar os filhos, mesmo quando estão corrigindo os filhos. Respeite, corrija, mas com respeito, né? Se tiver corrigir, corrija no lugar certo. A Bíblia fala um negócio que a gente às vezes fica meio assim, né? Diz assim: não retireis a vara do vosso filho. Se você falar isso hoje no contexto, não é politicamente correto. Não é politicamente correto. Mas a Bíblia ela não é politicamente correta. Ela é correta. Ela não está preocupada com a politicamente correta. Ela é correta. Então é o seguinte, há momentos que a gente precisa corrigir um pouco mais firme. Há momentos que a gente precisa fazer isso. Há filhos que não precisam fazer isso. São filhos que eles são mais fáceis. E há filhos que são um pouquinho mais desafiadores. Quando for desafiador, tem que ser um pouquinho mais firme. Quando for mais fácil, um pouquinho mais leve.
Esse é o princípio. E respeito tem que ser ensinado. A Bíblia diz assim, ó, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Ou seja, se ele é um pouquinho mais difícil, tem que agir com firmeza para trazer uma mansidão para ele. É o que a Bíblia diz. Né? Eu fiz algumas vezes, deu certo? Algumas vezes deu certo. Não é? E isso é o que a Bíblia fala para a gente. Então veja, amor, respeito, disciplina. Outra coisa, a questão de deixar crescer. Né? Por exemplo, planta cresce. Gatinho cresce. Planta cresce, gatinho cresce. E os bichinhos crescem. As crianças também crescem. E a gente tem que fazer o quê? Elas têm que crescer de maneira natural, sem a necessidade de forçar tudo isso. De maneira bem tranquila, né? A vida é assim, a vida, ela cresce, enquanto ele cresce, ele tem vida, a hora que ele crescer, é uma morte. Então, é necessário deixar ele crescer de maneira tranquila, amorável, com disciplina, com respeito. Deixar a criança ser criança. Hoje os pais também querem às vezes, fazer uma super criança, né? E coloca em natação, e coloca no basquete, e coloca no tênis, e coloca na música, e coloca na inglês. A criança não tem tempo para ela crescer, não tem tempo para ela ser ela. É por isso que tem esse equilíbrio todo, deixar ela crescer de maneira natural. E o último conselho que eu te dar é o seguinte, é a segurança espiritual. Essa talvez seja a mais importante de todas elas. A criança precisa ter um conceito sobre Deus. Então tem um desafio a mais. Que os filhos, eles buscam os pais nessa referência. Né? Mas é importante, você como mãe só, você tem que ter essa visão de que você tem essa responsabilidade. Se você traz aqui, você vem no altar. Isso aqui é uma igreja. Você vem aqui na frente. Se você vem aqui na frente, você vem no sentido de pedir a Deus que te dê sabedoria para isso. Olha, pai, você tomou uma decisão muito sábia, mas uma decisão de muita responsabilidade. E para isso eu quero te fazer um desafio com você. E eu vou te fazer algumas perguntas, porque eu sei que você me responder essas perguntas. Poliana, diante de Deus, dessas testemunhas que estão aqui na igreja, você promete criar essa criança no temor do Senhor? Amém. Você promete? Amém. Muito bem. Poliana, você promete, além disso, guiar esta criança diariamente, no pleno conhecimento do caminho do Senhor? Você promete isso? Muito bom. Você promete, enquanto estiver sob o seu controle, quando estiver sob o seu controle, você não tem mais como fazer isso. Mas quando estiver no seu controle, você promete dar a essa criatura um exemplo sólido e piedoso de uma vida cristã? Promete? Você promete apresentar esse menino em solene e sincera dedicação a Deus? Você promete isso? Você promete dedicar-se a criar esse menino na doutrina e na santa palavra de Deus? Você promete fazer isso? Muito bom. Bom, você promete criar esse menino na prática diária da oração? Você tem que aprender a fazer isso, se você não sabe. Eu acho que você sabe, eu estou vendo seus pais, você sabe. Né? Na oração, ajudando no caráter cristão, a fazer tudo que estiver no seu alcance, para que você possa criar um ambiente saudável, um ambiente agradável, um ambiente de devoção a Deus. Você promete fazer isso? Muito bom. Bom, baseado no fato de que você prometeu isso diante de Deus, diante da congregação que aqui está reunida, diante da minha presença, e você afirmou com suas palavras. Eu te perguntei, você respondeu com suas palavras. Eu exorto a que você se dedique a essa sagrada obrigação com sabedoria, com perseverança e com muito esforço, dedicando essa criança no caminho do Senhor. Okay? Eu espero que os avós também possam dar essa contribuição. Eu percebo que vocês vão fazer isso, né? Vocês são de Guaratinguetá, é isso? Pindamonhangaba é do lado ali, né? Pindamonhangaba, né? Muito bom. Vocês moram perto? Já? Eu moro aqui em São Paulo. Mas os avós sempre ficam perto, né? Chamou, chegou, né? Chamou, chegou, né? E essa família aqui de onde é? De onde essa galera aqui toda é? Itatiba. Eu fui pastor de Jundiaí. Fui pastor lá, mas fiquei só um ano lá em Jundiaí. Né? Naquela igreja central. Hoje nós temos um pastor mais. Isso, tá bom. Então vocês estão aqui para apoiar nessa tarefa dela, né? Sim.
Aquele bebê que é primo dela, e que é? São primos, né? Vão crescer juntos, então, assim, né? Tem um mês que ela vai apresentar. Um mês, que maravilha, tá bom? E as tias. Então, Pedro, vamos fazer isso então agora? Você vai vir no meu colo? Você vai fazer isso, Pedro? Você vai vir no meu colo? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos com tranquilidade. Eu já sou um avô experiente. Nós somos um avô experiente? É assim, entendeu? Você pega desse de costa, ele não vai nem ver você, nem sabe que eu peguei. Tá vendo? Então, é o seguinte, ó, nós vamos fazer assim. Nós vamos, ele está perto de você. Isso, pega a chupetinha deles. Vai ter mais certo. Não fique preocupado. Isso, eu estou aqui bonito. Esse bolo aqui é bom, cara. Pega a chupetinha aí. A chupetinha do bebê. Que coisa gostosa. Então é o seguinte, ó. Opa! Não tem problema. Depois diz que 2 segundos no chão não contamina nada. Isso. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou me ajudar com ele para frente. Se qualquer coisa, a mamãe me ajuda aqui. E vocês estão aqui, nós vamos trabalhar juntos aqui. Tá? Vocês podem ficar sentados mesmo. Eu vou então orar aqui pelo pequeno Pietro e pela família da Poliana. Tá? Poderoso Deus e querido Pai que estás nos céus. Como é bom, Senhor Deus, nesta manhã estarmos aqui reunidos para suplicar do céu uma bênção especial para esta família que poderosamente vem aqui na casa do Senhor, trazendo esse bebezinho para suplicar do céu bênçãos sobre eles. Eu queria, de maneira muito especial, como diz o Evangelho, dedicar a esta criança, suplicar para que o céu se derrame sobre essa criança saúde, inteligência, paz, tranquilidade, disciplina, amor, respeito, e acima de tudo a segurança espiritual que ele vai precisar. Que o Senhor, poderosamente, possa usar a Poliana. A Poliana tem muito desafio pela frente. Ela é jovem, é uma mãe jovem, mas que ela tem a sabedoria do céu, Pai, para poder educar essa criança com amor, com dedicação, e assim, Senhor Deus, preparar essa criança para o reino dos céus. Abençoe os avós, que eles sejam também uma bênção para esta criança, com um bom exemplo, com cuidado, com dedicação, e sob a tua direção e sob a tua bênção. Abençoe a família também, e a todos, e em especial abençoe a Poliana, dá para ela saúde, dá para ela disposição, sabedoria do céu, para conduzir essa criança em teus caminhos. Amém. Nós como igreja também, de uma forma ou de outra, possamos contribuir para que essa criança conheça Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Nós a entregamos nas tuas mãos com toda a confiança e certeza que o Senhor dará essa bênção a esta família, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Você foi perfeito. Foi perfeito. Mas é o seguinte agora, ó. Isso, pode deixar eu tocando essa musiquinha. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar com vocês. Se vocês puderem dar uma bênção para ele. Seguinte, Deus te abençoe e tal, tá bom? Vou passar aqui, vou chegar perto de vocês, dos membros da igreja. E eu e o Pedro, vamos andar um pouquinho pela igreja, né, Pedro? Vamos dar uma voltinha nós dois. E eles vão aqui dar a bênção para você, tá bom? Vamos lá então? Olha o Pedro aqui, ó. Muito bom, nós vamos fazer o seguinte agora. Vou pedir para que a minha esposa me ajude aqui. Aí a mãe vai ajudar também aqui, a mãezinha.
vamos fazer o seguinte, como ele não sabe escrever ainda, nós temos um presentinho para vocês que é uma Bíblia, a Bíblia da criança, então nós vamos abrir a Bíblia. Vamos fazer o seguinte, viu, Pedro? Você vai fazer a sua primeira assinatura do seu pé. É verdade? Não pode ser chegado. Ele está com essa ideia, cara. Ele já está eu já comprei ali já, né, cara? Ele está esticando o pé, cara. Tá? Já está aqui, ó. Na verdade, já tem até um espaço para você carimbar o pezinho da criança. Vamos fazer o seguinte, ó, Pedro, nós vamos tirar o seu sapatinho aqui, ó. Olha. Vamos tirar o seu sapatinho e nós vamos fazer com que você assine ali sua primeira assinatura. Essa avó não está com muita prática, não. O pé do cara, meu. Vem aqui nas costas. Esse aqui é menino mesmo, né, gente? É menino. Irmãos, aqui, ó. Olha que graça do pezinho dele. Aí, ó. Todos os dedos estão aí, ó. Viu, Pedro? Que lindo, quando você for um menino, tá tudo filmado aí, quando você for um garoto assim, grande, né? Um menino, um servo de Deus, um homem, um desbravador, um aventureiro, né? Ele vai poder fazer isso, né? Mostrar que aqui está o pezinho dele. Tá bom, Pedro? E aqui depois você fica com preencher. Deixa aberto um pouquinho, vou voltar. A senhora deixa aberto? Deixa aberto um pouquinho. Irmãos, eu quero fazer só uma coisa para vocês terminarmos. Eu quero que vocês filmem isso, tá? Eu quero dar uma bênção para esse menino, tá bom? Ele vai chorar um pouquinho, não tem problema, não pode ficar. Senhor Deus, que abençoe essa criança, Pai. Toma em teus braços, que o Senhor possa cuidar desse menino por toda a eternidade. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém. Que tranquilo. Não deixei cair nenhum até hoje, viu? Você não ia ser o primeiro, não, filho. Olha, tchau. Isso. Isso. E a família tinha foto de todo mundo junto? E aí nós vamos continuar o curso, né? E é o seguinte, hoje tem almoço para comemorar, viu? E você já foi apresentado também? Já foi? Exato. Ele se assusta um pouco do levante, mas é fica calmo. Muito bom. E a todos que estão nos assistindo aqui ao vivo, alguns amigos, alguns irmãos, essa é uma cerimônia